Olá, bem-vindos! Já parou para pensar que todo texto, sério, qualquer um, desde um bilhetinho até um livro gigante, tem tipo um código secreto? Uma estrutura ali, meio escondida, que diz para que ele serve de verdade? Pois é, hoje a gente vai decifrar esse código. Vamos mergulhar de cabeça na tipologia textual. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? O que diabos uma receita de bolo tem a ver com um conto de fadas? Um ensina a gente a fazer um doce, o outro joga a gente num mundo de magia. À primeira vista parece que não tem nada a ver, certo? Mas a resposta para essa pergunta é exatamente o centro da nossa conversa de hoje. E a resposta está aqui: tipologia textual. Pensa nela como se fosse uma caixa de ferramentas para a gente entender para que um texto foi feito. O foco aqui não é o assunto, sabe? O que importa é a intenção por trás das palavras, a estrutura que entrega o jogo, que mostra qual é o objetivo real do texto. Ok, vamos começar pelo tipo de texto que todo mundo conhece, né? Aquele que está com a gente desde criança, a base de todos os filmes, livros e séries que a gente ama. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta direto do material que estamos analisando. Pensa aí, contos de fadas, aquela coisa do era uma vez. Qual é a função principal de uma história dessas? O que ela quer no fundo no fundo? A dica para matar essa charada tá aqui, ó. Um texto narrativo sempre tem personagens, acontece num lugar e um tempo específicos e, claro, conta uma sequência de acontecimentos. O objetivo central é esse, simples assim, contar uma história, seja ela real ou inventada. Isso, narrativo, claro. Contos de fadas são um exemplo perfeito disso. Pensa bem, tem herói, tem vilão, tem um reino lá longe, tem começo, meio e fim. A única função deles é contar uma história. O verbo principal aqui é narrar. Moleza, né? Beleza, vamos para o próximo tipo. Agora a gente muda totalmente de rota. A gente sai do mundo da fantasia e entra de cabeça no mundo da ação. Pensa na última vez que foi preciso montar um móvel, seguir uma receita ou instalar um programa no computador. Aquele manualzinho que vem junto. Qual é a única função dele na vida? A linguagem desse tipo de texto já entrega tudo. São palavras de ordem. Aperte, insira, clique aqui, vire à direita. É o famoso verbo no imperativo, dando um comando. O objetivo não é contar uma historinha, é fazer a gente, fazer alguma coisa. E a resposta é injuntivo. Não tinha como ser outra, né? Um manual de instruções é a definição perfeita disso. É um passo a passo, uma ordem clara para a gente chegar num resultado. O verbo aqui é instruir. E quer um exemplo mais perfeito que esse? É só olhar para a tela agora. Essas instruções aí, leia a pergunta, pense na resposta. Isso é um texto injuntivo na prática, guiando a gente passo a passo no nosso próprio raciocínio. Bem meta, né? Certo, vamos para o nosso terceiro tipo. E agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais sutil. Fica de olho na diferença entre esse e o próximo, porque essa é a parte que muita gente confunde. É um ponto-chave. Vamos pensar numa notícia de jornal. Quando a gente abre um portal e lê sobre um acontecimento, qual é a intenção principal daquele texto? O que ele quer, antes de mais nada, entregar para a gente? A palavra mágica aqui é objetividade. O texto expositivo, ele só quer apresentar fatos, dados, informação pura e simples. A ideia não é convencer ninguém de nada, é só mostrar a realidade como ela foi apurada, entende? Sem tirar nem pôr. Então a resposta aqui é expositivo. Uma notícia, e presta atenção, a notícia, não artigo de opinião que fica do lado, ok? A missão dela é só informar, é responder aquelas perguntas clássicas. O que, onde, quando, como. Ponto final. E agora sim a gente chega no primo dele. O tipo de texto que vive sendo confundido com expositivo, mas que, na verdade, tem um objetivo totalmente diferente. Chegou a vez do texto argumentativo. A diferença principal está toda no objetivo, como a gente pode ver bem aí. O expositivo só quer informar. O argumentativo, ele quer convencer. Ele pega os fatos, mas não só para mostrar. Ele usa os fatos como tijolos para construir uma defesa, para defender uma ideia. E ele faz isso de um jeito bem organizado, olha só. Primeiro vem a tese, que é a ideia principal que vai ser defendida. Depois vem os argumentos e as provas para sustentar essa ideia. E no final, claro, uma conclusão para amarrar tudo. É a estrutura clássica da redação do Enem, por exemplo. Um artigo de opinião também segue essa lógica. Beleza. Então a gente passou por narrar, instruir, informar e convencer. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para a gente ver a imagem completa. O código finalmente decifrado. E tá aí o nosso resumo, a nossa colinha final. Simples e direto.
Narrativo é para narrar, para contar. Injuntivo é para instruir. Expositivo para informar e o argumentativo para convencer. São 4 intenções que, se a gente parar para pensar, formam a base de quase tudo que a gente lê. Então, no final das contas, o mais importante é isso aqui. Entender de tipologia textual não é só uma coisinha chata de aula de português. É muito mais. É uma ferramenta poderosa de pensamento crítico. É como ganhar um superpoder para ler nas entrelinhas e sacar qual é a real intenção por trás de qualquer mensagem. E para a gente fechar, fica aí uma última provocação para pensar. Olhando para tudo isso que a gente viu, para essa nossa análise, que tipo de texto a gente está construindo aqui, agora, nesse exato momento? Fica aí a reflexão. Um abraço e até a próxima!